IFRN Campus Santa Cruz, curso de licenciatura em Física, segunda parte das derivadas das funções hiperbólicas, agora com as funções hiperbólicas inversas. Vamos comigo. O seno hiperbólico inverso de x, né? Lembre que o seno hiperbólico, a função inversa, é o arquisseno hiperbólico de x, é a mesma coisa. O mesmo acontece para o cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. As fórmulas são as seguintes. Nossa! Seno hiperbólico é o ln de x mais raiz de x ao quadrado mais 1 para x pertencente aos reais. Cosseno hiperbólico é essa expressão. Tangente hiperbólico é essa expressão. Cotangente, essa daí. Secante, ln de 1 mais raiz de 1 menos x ao quadrado sobre x, com a ressalva em que o x tem que estar entre 0 e 1. E a cossecante hiperbólica é essa expressão. Gente, o que é que tem a ver seno com logaritmo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a demonstração para você. Eu quero demonstrar para você a terceira, que a tangente hiperbólica inversa é 1 meio do ln de 1 mais x sobre 1 menos x, com a ressalva que o módulo de x tem que ser menor que 1. Vamos fazer a demonstração? Para isso, vamos lembrar. Eu sei que y é igual a tangente de menos 1 de x. E o módulo de x é menor que 1. Essa é a condição inicial. A função original, segundo a aula 21, será o seguinte. Como é inversa, né, a gente já sabe, lá da aula 20, depois da aula 21, que se y é a tangente inversa de x, eu posso dizer que x é a tangente de y, né? O arco cuja tangente dá x. Lembra? É só inverter. X é a tangente de y. Da definição, eu sei que a tangente de y ou de x, não importa, é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e a menos x. Gente, a tangente hiperbólica é dada por isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Na realidade, isso aqui é hiperbólico, tá, gente? Ó, gente, eu já coloquei aí o h de hiperbólico. Só que a tangente de uma variável é dada por isso aqui. Como aqui é y, eu vou simplesmente no lugar de x colocar y. Então, a tangente hiperbólica de y vai ser e elevado a y menos e elevado a menos y sobre e elevado a y mais e elevado a menos y. Vamos desenvolver isso. E elevado a menos y eu vou escrever como 1 sobre e elevado a y. Né? E e elevado a menos y, 1 sobre e elevado a y. Vou tirar aqui o mínimo, e elevado a y, e fazer e elevado a y dividido por 1 é e elevado a y, vezes e elevado a y, está aqui em cima. E elevado a y por e elevado a y dá 1, vezes 1 dá 1. Aqui embaixo fiz a mesma coisa. E elevado a y por 1 é e elevado a y, vezes e elevado a y, mais e elevado a y por e elevado a y é 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui em cima fica e elevado a 2y menos 1 por e elevado a y. E aqui embaixo, e elevado a 2y mais 1 sobre e elevado a y. Com muito cuidado, eu vejo que eu posso cortar e a y com e a y, porque os denominadores são iguais, e fica só isso aqui. E elevado a 2y menos 1 por e elevado a 2y mais 1. Então, lá vou eu. Vou passar e elevado a 2y mais 1 nesse denominador multiplicando o x e dizer que é igual a e elevado a 2y menos 1. Então, x, distributivo agora, x vezes e elevado a 2y, x vezes 1 dá x, e elevado a 2y menos 1. Cuidado agora, eu vou passar o menos 1 para o primeiro membro e x vezes e elevado a 2y para o segundo membro. Então, ficamos que 1 mais x é igual. Como e elevado a 2y é um fator comum aqui do lado direito, vou colocar em evidência. E elevado a 2y por e elevado a 2y dá 1. X vezes e elevado a 2y por e elevado a 2y dá menos x. Então, com muito cuidado, né, voltei para cá, vou isolar e elevado a 2y. 1 menos x passou dividindo. Pronto. Por que é que eu vou aplicar logaritmo dos dois lados? Porque eu preciso isolar alguém. Quem é que eu vou isolar? Vamos aplicar o log, que a gente vai ver quem é que a gente vai isolar. Aplicando o log natural dos dois lados. Por que log natural e não log? Porque tem uma base E aqui, ó. Então, ln de e elevado a 2y é ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Então, gente, esse 2y aqui, propriedades dos logaritmos, passa para frente do ln.
2y vezes ln de L, n de 1 mais x sobre 1 menos x. Só que ln de E é 1. Então, 2y é igual a isso. Isolando o y é igual a 1 meio que multiplica ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Ou, y é a tangente hiperbólica de menos 1 de x. Está lá no começo. Ó. Y é a tangente hiperbólica de x. Então, realmente, eu mostrei que a tangente hiperbólica de x, que é o y, é dado por isso aqui. Você deve estar se perguntando por que tem a ressalva do módulo de x ser menor que 1. Condição de existência dos logaritmos. Quando você fizer isso aqui maior que zero, você chega a essa conclusão aqui. Tá bom? Então, gostei muito, Carlão. Que massa! Você demonstrou a tangente hiperbólica de x a partir das exponenciais, né? Jogou ln dos dois lados e deu isso aqui. Gente, gostei muito. Fascinante. Tá bom? E ampliando para as outras derivadas usando regra da cadeia, a gente teria isso aí, né? Onde u agora é uma função de x. É a mesma expressão, só que agora eu faço a derivada em relação a x. A derivada das funções hiperbólicas inversas são dados por essas expressões aí. Anote e a gente vai resgatar a medida dos exercícios. Vou demonstrar uma delas. Vou demonstrar a primeira. Vou demonstrar que a derivada do seno hiperbólico de u é 1 sobre raiz de 1 mais u ao quadrado derivada de u em relação a x. Lembre que a gente vai precisar do teorema da derivada da função inversa. Se y é seno hiperbólico inverso de u, eu sei que sua inversa é u igual ao seno hiperbólico de y, tá? Pelo teorema da função inversa, eu sei que a derivada de uma função é o inverso da derivada da outra da sua inversa. Então, lá vou eu. Derivada, o y' é a derivada do seno hiperbólico de u, que é o y', e a derivada do u' é o cosseno hiperbólico de y. Não entendi, cara. Gente, quem é a derivada do seno hiperbólico de y? É a derivada do u'. O u é isso aqui. A derivada é o cosseno hiperbólico de y. Entendi, Carla. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno. Tá aqui, ó. Se u é o seno hiperbólico, a derivada dele é o cosseno hiperbólico de y. Só que no exercício 1 da aula anterior, a gente viu que o cosseno hiperbólico de y menos seno hiperbólico de y é 1. Posso isolar o cosseno hiperbólico ao quadrado de y, passando menos seno hiperbólico para o outro lado. Passa agora a raiz, eu já sei que o valor que eu vou considerar o positivo, lembra da aula anterior? Vou substituir o cosseno hiperbólico por isso aqui. Ao utilizar isso aqui, gente, eu sei que seno hiperbólico de y é o próprio u, não é? Então, no lugar do seno hiperbólico de y, eu vou botar u. Como está o quadrado, está aí. Derivada do seno hiperbólico que é 1 sobre raiz de 1 mais u ao quadrado. Mas lembre que eu tenho que fazer a derivada de u em relação a x. Está aí a demonstração da derivada do seno hiperbólico é dado por isso aí. Tá bom? Fiz a demonstração do seno, convido você para fazer as outras demonstrações. Tá certo? Tchauzinho para você. Vamos agora ver muitos exercícios. Mais uma vez, o padrão dos exercícios é a substituição direta das fórmulas. Então, vamos fazer isso. Questão número 6, aplicação no dia a dia. Gente, questões realmente com muitas aplicações no dia a dia. Então, questão número 6, dando sequência à aula anterior, que paramos na 5, vamos para 6. Uma câmera de segurança acompanha um intruso movendo-se ao longo de uma cerca reta. O ângulo de inclinação em radianos é dado por uma função hiperbólica inversa. O ângulo em função de x é dado pelo arco do seno hiperbólico de x sobre 5. O que é que ele quer? Ele diz que x é a distância em metro do intruso em relação ao ponto mais próximo da câmera. Ele quer que você encontre a taxa de variação do ângulo em relação a x. Ou seja, ele quer a derivada da função em relação a x. Ele quer que você derive isso aqui. E na letra B, ele quer saber qual o valor da derivada disso aqui quando x é 3. Então, a única coisa que eu preciso, gente, é saber qual a fórmula da derivada do arco-seno hiperbólico de x sobre 5. Ora, arco-seno é o seno de menos 1.
hiperbólico. Como o U aqui é x sobre 5, qual é a derivada do arquisseno ou do seno a menos 1 hiperbólico? 1 sobre a raiz de 1 mais U ao quadrado pela derivada de U em relação a x. Olhe que U é x sobre 5. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a derivada. A derivada é 1 sobre raiz de 1 mais. Quem é o U? X sobre 5. Então, no lugar de U, você bota x sobre 5 ao quadrado. E o detalhe, é só derivar agora isso aqui em relação a x. Quem é a derivada de U em relação a x? U é x sobre 5. 1/5 de x. A derivada é 1/5. Sim, Carla. A derivada de 1/5 vezes x, uma constante vezes x, é a constante, 1/5. Então, ajeitando com muito cuidado, 1 vezes 1 é 1. Esse 5 fica aqui ao lado da raiz. E olha o que eu vou fazer agora. Cuidado, tá? Olha o que eu vou fazer. Esse 5 continua do lado de fora. E aqui, x ao quadrado sobre 25. E aí, com muito cuidado, eu vou tirar o mínimo aqui dentro, que é 25. 25 por 1 é 25 vezes 1 dá 25. 25 por 25 é 1 vezes x ao quadrado. Então, agora vai ficar assim, ó, 1 sobre 5 vezes. Aí, a raiz de 25 mais x ao quadrado eu coloquei aqui em cima. E a raiz de 25 aqui embaixo, ela vai ser 5. Aí, eu vou poder cortar o 5 com o 5 aqui, né? Porque a raiz de 25 não é 5. Quando eu corto, a derivada em relação a x é 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 25. Pronto, gente. Já encontrei a derivada, que é a taxa de variação do ângulo em relação a x. Dθ dx é dado por isso aqui. Eu achei a taxa de variação em função de x. Ele quer na letra B que você substitua o x por 3 nessa expressão. Substituindo x por 3, fica 1 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 25. 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, 9 mais 25. 1 sobre raiz de 34. Se eu racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 34, fica raiz de 34 sobre 34. Como é dθ dx, é radiano sobre metro. Está aí a resposta. A taxa de variação do ângulo, se você usar uma calculadora, a raiz de 34 e dividir por 34 dá 0,17. Está aí a resposta dessa excepcional questão 6. Outra na mesma linha, você só vai ter que derivar. Ó. Um robô está girando em torno de um eixo e sua posição angular θ em relação ao tempo, em minutos, é dado por essa expressão aí. A θ é a tangente hiperbólica inversa de 0,5t. Ele quer que você encontre a velocidade angular, ou seja, a derivada do θ em relação ao tempo. dθ dt é a velocidade angular, é a velocidade angular. E na letra B, ele quer que você substitua, depois que achar a derivada, t por 30 segundos. Agora, cuidado, porque o tempo está em minutos, hein? Você vai ter que transformar esse tempo aqui para minuto. Mas vamos fazer isso daqui a pouco. Vamos derivar. Derivada da arctangente. A derivada da tangente, a menos 1 de u, que é a mesma coisa de arctangente, é 1 sobre 1 menos u ao quadrado pela derivada de u em relação a x. Então, vamos fazer derivada da arctangente, é só fazer 1 sobre 1 menos u ao quadrado. Quem é o u? 0,5t ao quadrado, né? Vezes a derivada de 0,5t. A derivada de 0,5t é 0,5. Então, fica 0,5 dividido por 1 menos 0,5 ao quadrado é 0,25t ao quadrado. Então, estrategicamente, totalmente opcional, é opcional isso, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. É opcional, tá, gente? 0,5 por 4 é 2, nem precisaria. E multiplicando por 4 aqui embaixo, 4 menos t ao quadrado. Pronto, achei a derivada. Essa é a velocidade angular, o dθ dt. Velocidade do ângulo em relação ao tempo, velocidade angular em física. Eu agora vou observar um detalhezinho. Na derivada da tangente, tem a ressalva que o módulo de u tem que ser menor que 1. Lembra que na demonstração eu comentei isso lá no logaritmo? Então, isso não é necessário, mas eu vou mostrar a você. Então, eu tenho que impor a condição do módulo de u ser menor que u. Só que u é 0,5t. Então, eu vou dizer que o módulo de 0,5t é menor que 1. Em módulo, gente, quando eu tenho uma inequação modular com menor aqui, eu faço menos e menos. Menos 1 e 1. Se fosse 2, era menos 2 e 2. Então, como é 0,5t em módulo menor que 1, fica menos 1, menor que 0,5t, que é menor que 1. Eu vou passar o 0,5 dividindo
todo mundo, ou simplesmente dividindo tudo por 0,5 para ficar só t aqui. Então, menos 1 sobre 0,5 menor que t, que é menor que 1 sobre 0,5. Então, menos 2, porque 1 sobre 0,5 é 2, menor que t, que é menor que 2. Então, gente, eu estou mostrando isso porque do ponto de vista físico, o tempo só pode oscilar entre menos 2 minutos e 2 minutos. Na realidade, não existe tempo negativo. Então, o domínio dessa função está restrito até 2 minutos. Na letra B, ele perguntou 30 segundos. Então, está dentro do domínio, tá? Então, eu vou substituir esse tempo aí, 30 segundos, transformando para minuto. Então, se eu transformar 30 segundos em minuto, eu divido por 60. 30 por 60 dá 1/2. Então, substituindo agora, na expressão da derivada, 2 sobre 4 menos t ao quadrado, como t é 1/2, né? Fica 2 dividido por 4 menos 1/2 ao quadrado é 1/4. Com muito cuidado, se eu tirar o mínimo aqui, 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 4 é 16. 4 por 4, 1 vezes 1 dá 1. Então, fica 2 sobre 15 quartos. Então, conserva o primeiro, que é 2, e multiplica pelo inverso disso aqui, que é 4 sobre 5. Então, a velocidade angular no tempo 30 segundos, que corresponde a meio minuto, é 8 sobre 15 radianos por minutos. Questão número 8, questão tradicional, diferentemente das questões 6 e 7. Então, vamos fazer uma questão tradicional. Ele diz que a secante hiperbólica, a inversa da secante hiperbólica de seno de 2x, ele quer que você derive ela, né? Ele quer que você derive a secante hiperbólica inversa do seno de 2x. Inicialmente, qual é a derivada da secante hiperbólica inversa? Menos 1 sobre u, que multiplica a raiz de 1 menos u ao quadrado pela derivada de u em relação a x. Cuidado aqui. Por quê? O u é o seno de 2x. Então, a derivada da secante hiperbólica do seno de 2x, lembre que o u é o seno de 2x. Vai ser o quê? Usando a fórmula, menos 1 sobre seno de 2x, que é o u, que multiplica raiz de 1 menos, quem é o u? Seno de 2x ao quadrado. Aí eu tenho que fazer a derivada do seno de 2x em relação a x. Com muito cuidado, lá vou eu. A derivada do seno de 2x é o cosseno de 2x vezes a derivada da interna. Então, veja que aqui eu tenho que fazer a regra da cadeia. Derivada do seno de 2x é o cosseno de 2x vezes a derivada interna do 2x, que é 2. E aqui tem um detalhezinho. Isso aqui, você consegue ver o que é isso aqui? 1 menos seno ao quadrado de 2x, que é a mesma coisa que isso aqui. Gente, é a relação fundamental. Seno ao quadrado de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x é 1. Cosseno ao quadrado de 2x é 1 menos seno ao quadrado de 2x. Cosseno de 2x, como eu estou restrito aos valores positivos, é raiz de 1 menos seno ao quadrado de 2x. Então, gente, o aluno teria que perceber que isso aqui equivale ao cosseno de 2x. Eu vou mudar a tela e já mostrar aqui, ó. E isso aqui é o que eu já substituí aqui, tá bom? Então, raiz de 1 menos seno ao quadrado de 2x é o cosseno de 2x. Por que é que isso é importante? Porque eu vou conseguir cortar cosseno de 2x com cosseno de 2x. Facilita muito o resultado. Fica menos 2 sobre seno de 2x. Já é a resposta. Opcionalmente, lembrando que a cossecante é o inverso do seno, opcionalmente essa resposta poderia ser dada, porque o inverso do seno é a cossecante. Menos 2 cossecante de 2x, está aí a resposta da questão número 8. Questão número 9, mais uma envolvendo funções hiperbólicas inversas. Parece que eu tenho que usar a regra do produto. Eu tenho um x que multiplica o cosseno hiperbólico inverso de L elevado a x. Regra do produto. U vezes V. Identificando quem é que eu vou chamar de U? X. Quem é que eu vou chamar de V? Cosseno hiperbólico de L elevado a x. Tá bom? Para facilitar a escrita, né, a gente já sabe que U de x a gente chama de U e V de x de V. Aí, com muito cuidado agora, eu lembro que a regra do produto diz que é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais derivada do primeiro vezes o segundo. Então, se U é x, a derivada dele é 1. Se V é o cosseno hiperbólico, eita, qual é a derivada do cosseno hiperbólico? Tenho que anotar isso, né?
1 sobre raiz de u ao quadrado menos 1 pela derivada de u em relação a x. Observe que quem faz o papel do u é e elevado a x. Então fica 1 sobre, quem é o u? E elevado a x ao quadrado menos 1, vezes a derivada de e elevado a x em relação a x. Então isso aqui vai me dar derivada de e elevado a x em relação a x, gente. E elevado a x é ela mesma. Já multiplicou 1. E aqui embaixo fica e elevado a 2x menos 1, tá? Lembre que eu agora preciso substituir. O u é x, né? O u' é 1. Então, vamos substituir. U é x, a derivada eu já fiz. V' é elevado a x de raiz de e elevado a 2x menos 1. A derivada do v eu já fiz. O u' é 1 e o v é o cosseno hiperbólico de e elevado a x. Não é isso? Então, substituindo, x vezes e elevado a x dividido por isso, mais o cosseno hiperbólico de e elevado a x. Está aí a resposta. Questão que é só fazer conta, questão tradicional para atender aqueles alunos aí do curso de matemática, tá? E para a gente encerrar, a questão número 10, mais uma derivada envolvendo funções hiperbólicas inversas. Agora é a regra do quociente, tem uma divisão, né? Ele quer que você derive a função dy dx é a derivada, né? F de x é y, então quer a derivada em relação a x. Regra do produto. Regra do produto? Ah, gente, é x vezes... Ó, gente, eu consertei aí, né? Não é regra do produto, é regra do quociente, tá bom? Mais uma vez, vamos lá. Quem é que faz o papel do u? Cotangente hiperbólica de x. Quem faz o papel de v? X ao quadrado mais 4. Qual é a regra do quociente? É a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Primeiramente, vamos lembrar. Se u é a cotangente hiperbólica de x, derivada da cotangente hiperbólica, você anotou, é 1 sobre 1 menos u ao quadrado pela derivada de u em relação a x. O u aqui, você está vendo que está sendo exatamente o x, né? Então, é só fazer direto. A derivada da cotangente é 1 sobre 1 menos x ao quadrado pela derivada de x em relação a x, que é 1. Ah, aqui ficou fácil, né? O v é x ao quadrado mais 4, a derivada dele é 2x. Então, a derivada de x em relação a x é 1, né? Por isso que eu já apaguei aqui. Eu agora vou substituir os valores diretamente. U' é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. O v é x ao quadrado mais 4. O u é a cotangente hiperbólica de x. A derivada do v é 2x, porque o v é x ao quadrado mais 4. A derivada disso é 2x, porque a derivada de 4 é 0. Por x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Com muito cuidado, eu posso só ajeitar aqui, ó, x ao quadrado mais 4 por 1 menos x ao quadrado, menos 2x, cotangente hiperbólica de x, sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Minha gente, eu poderia, opcionalmente, desenvolver aqui. Eu vou colocar o mínimo aqui, 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado por 1 menos x ao quadrado é 1 vezes x ao quadrado mais 4. Menos 1 menos x ao quadrado dividido por 1 é 1 menos x ao quadrado, que multiplica tudo isso aqui. Tá certo? Então, só ajeitando, eu vou passar 1 menos x ao quadrado agora para baixo. Eu vou conservar o numerador e multiplicar pelo inverso disso aqui. Ao multiplicar pelo inverso, 1 menos x ao quadrado se junta com esse cara aqui. Então, ficou aqui a expressão que é a resposta aí da questão número 10. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir, tá bom? Abraço para você, até a nossa próxima aula.